a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, e que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Até aqui, irmãos, graças a Deus pela palavra do Senhor. A igreja pode se assentar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, essa história ela vem nos contar de uma mulher que mora na cidade de Sunem. Ela era rica e o nome ela não foi revelado. E era na época do profeta Eliseu. E ele sempre passava por ali para ir ao Monte Carmelo. Certa vez essa mulher o constrangeu com pão. O que seria isso, meus irmãos? Eu vou dar um exemplo simples. Uma irmã fica de ir na minha casa e ela marca um horário para me levar algo, e ela chega em casa e eu falo assim: vamos entrar, vamos tomar um café. Ou ela aceita, ela fala: não, eu estou muito ocupada. Mas aqui é diferente. É um caso que a pessoa chega, você fala assim: olha, hoje eu fiz um pão, acabei de assar o pão. Acabei de fazer aquele bolo que você tanto gosta, de fubá cremoso. O café acabou de ser passado. Vamos entrar. Então a pessoa, ela se sente constrangida em falar não. Porque mesmo que ela tenta falar não, ele fala: não, mas eu acabei de fazer para você. Então não é um convite, é como se fosse uma intimação. E ela fez isso com Eliseu. E a partir desse momento, ele passou, toda vez que ele passava por lá, ele entrava para comer algo na casa dessa sulamita. E ela era uma mulher generosa. E a intenção dela era só abençoar, ela não queria nada em troca. A palavra nos diz que ela era uma mulher muito observadora. E ela observava que ele era um homem de Deus. E um dia ela chega para o teu marido e faz uma proposta. E ela fala assim: além do homem de Deus, eu observo que ele é um santo homem de Deus. Porque eu via algo diferente nele, na maneira de falar, na maneira de agir. E é uma lição para nós no dia de hoje. Porque nós somos observados o tempo todo e muitas vezes a gente nem percebemos. A palavra de Deus diz que nós temos que ser testemunha viva daquilo que Cristo faz em nós. E como que a gente temos agido? Como que nós temos agido dentro de casa? No meio da nossa parentela? Como tem sido as nossas atitudes? Quando a gente está sozinho? Quando alguém passa lá na rua, a gente está gritando dentro de casa? Como que a gente tem se comportado? Não só aqui na igreja, mas em casa, com a parentela, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Como que a gente tem se comportado? Porque nós somos falhos, errantes, e cada dia nós temos que mudar. Nós temos que querer mudar. E muitas vezes a gente se acomoda e acha que está tudo certo. E que nessa noite a gente possa meditar nessa parte. Que muitas pessoas estão nos observando. E através da nossa vida nós temos que trazer almas para Cristo. E ela propõe para o esposo a fazer um quarto separado para o homem de Deus. Ali onde ele pudesse repousar, ter o cantinho dele quando ele passasse por lá. E Eliseu, ele se comove tanto com a atitude dessa mulher, com essa generosidade, que ele fica com um desejo imenso de abençoar ela. E ele quer abençoar e ele chama ela. E pergunta se ela precisa de algo. Ela fala: não, eu habito no meio do meu povo, eu tenho tudo. Eu não preciso de nada. Mas aquilo incomoda ele porque ele quer abençoar aquela vida, tudo que ela tem feito por ele. E conversando com Geazi, seu servo,
ele fala assim, olha, ela não tem filhos, né? O marido dela já é de idade avançada. Então, ele pega e manda chamar ela. E ele não pergunta nada, ele simplesmente fala, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E a resposta dela, irmãos, é intrigante, porque ela fala, não, Senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Por que ela tem essa reação? Porque é um sonho que ela sonhou um dia, algo que veio decepção, algo que ela desejou e não aconteceu, algo que ela matou dentro dela. E ali, o Senhor estava querendo reviver esse sonho e ela estava com medo. E nessa noite o Senhor me dá autoridade em Cristo de Jesus para dizer que ter sonhos aqui, que Ele vai ressuscitar. Sonhos mortos que você enterrou e não se lembra, mas Deus vai ressuscitar e o nome dele será glorificado. Eu vou sair um pouco da palavra, eu vou contar um testemunho rápido sobre isso, sonhos de Deus, que Deus ressuscita. Eu e o Júlio frequentavam uma igreja fazia pouco tempo. E teve uma pessoa que ela veio ter uma liberdade na frente, uma oportunidade. E eu vou falar só um pouquinho da oportunidade dela para entrar naquilo que o Senhor fez comigo. E ela estava aqui na frente falando que aos 15 anos de idade, ela começou a namorar um rapaz. E o pai aceitou o namoro. Só que passou um tempo, o pai descobriu que esse rapaz namorou uma certa menina, teve um filho com essa menina, largou e estava namorando ela. O pai, na ignorância, catou a mala dela, catou tudo que era dela e pôs ela na rua, com 15 anos de idade. E ela disse assim, hoje meu sogro, minha sogra me acolheram, a gente casou no papel, só que naquele dia meu pai matou meu sonho, que era de casar. Naquele dia meu pai enterrou meu sonho. Eu tinha um sonho que era casar, como todo mundo, ter festa, tudo. E desde então, já se passaram 15 ou 17 anos, eu não me lembro. Ela falou assim, hoje Deus vai realizar meu sonho essa semana. Vai acontecer o meu casamento aqui na igreja. E eu estou contando esse testemunho. E ela falava assim, e Deus manda eu te falar hoje, que hoje Ele ressuscita sonho nesse lugar. Sonho que está morto, Ele ressuscita nesse lugar. Você não se lembra mais. E aquilo queimava meu coração, queimava minha orelha. Eu falava, Senhor, é comigo? Mas eu não tenho sonho nenhum. E aquilo queimava dentro de mim. Finalizou o culto, o Júlio pegou e falou assim, meu esposo, amor, vamos falar com o pastor porque eu quero me batizar. Nós fomos lá conversar com o pastor, estamos falando com o pastor está dando uma instrução, falou, daqui 3 ou 5 meses, eu não lembro, vai ter o batismo. O Júlio falou, então eu vou, quero estar no batismo. Aí, irmãos, chegou quase no final, ele falou assim, só mais uma pergunta, vocês são casados no papel? Eu pensei, vixe, deu ruim. Falei, não, nós moramos há 11 anos juntos e não somos casados. Ele falou, então vocês têm que regularizar. Tem um procedimento lá no cartório para regularizar, no caso, essa união, que vocês pagam R$50. Conversa com fulano. Fomos embora para casa. Chegando em casa, meu marido todo empolgado. Amanhã você vai atrás do vestido de noiva. Amanhã você vai ver quanto que está o terno. Amanhã você liga para fulana e pergunta quanto que é o buffet. Como que ela imagina? Quem pode fazer? E pergunta para ciclano como que vai ser para a gente fazer a decoração. Eu falei, amor, para. Olha para nós não temos condição financeira para isso. Olha a nossa situação, nós não temos condições. Vamos lá, faz casamentinho, faz um churrasquinho, está de bom tamanho. Ele olhou para mim com toda a autoridade em Cristo e falou assim, você não crê em Deus? O Deus que eu sirvo, Ele vai fazer. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E é o desejo do meu coração. Aí o Senhor veio como uma avalanche no meu coração, na minha mente, e começou a falar comigo. Quando eu era moça, eu tinha um desejo de casar, um desejo muito grande de casar de noiva. E foi matado esse sonho através de um casamento frustrado, cheio de decepções, cheio de briga, cheio de confusão, cheio de dores. E um dia eu falei assim, nunca mais eu caso. Nunca mais. Eu não quero casar nessa vida. E eu me esqueci disso. E Deus fez eu lembrar naquele momento. Fez eu lembrar daquilo que Ele me prometeu naquela noite. Então eu fui falar com o Senhor. Falei, Senhor,
O Senhor sabe de tudo que eu passei. O Senhor sabe que até hoje eu não casei com o Júlio no papel, porque muitas vezes ele me chamou para casar no papel. Eu não casei porque eu tinha medo. Medo de um casamento frustrado, medo de não dar certo. Então eu enrolei ele até agora. E eu falei, Senhor, se eu aceitar, o Senhor me honra. Não deixa eu e o Júlio passar vergonha, que eu vou te honrar. No meu casamento não haverá bebida alcoólica. E no meu casamento não haverá uma música do mundo. Só a marcha nupcial, mais nada. Eu escolherei cada louvor que vai ser tocado naquele lugar. Vim, falei com o Júlio concordou. Então havia uma concordância. O Júlio tinha um desejo no coração de casar, fazer uma festa. E Deus estava ressuscitando ali um sonho. E Deus começou a preparar tudo, irmãos. Ele preparou tudo. Ele preparou o casamento inteiro, o buffet. Ele preparou a decoração. Teve tapete vermelho, teve altar. Teve 7 crianças que participaram da cerimônia. Uma levando a Bíblia, outra florista, outra levando presente para os padrinhos. Teve DJ, irmãos. E Deus preparou tudo. O salão era um clube. E bem grande. Onde os carros ficaram lá dentro, não ficaram para fora. E Deus foi preparando tudo, tudo. O meu esposo, lindo, maravilhoso, lá na frente. E aquele sonho sendo realizado. Irmãos, o buffet não faltou comida. Eles comeram à vontade, repetiram e sobrou para mim dividir com a minha parentela. Então foi bênção o casamento inteiro. Deus preparou tudo. Quando terminou, nós não sabíamos como nós tínhamos feito aquele casamento. Quer dizer, na realidade foi o Senhor, né? Ele cumpriu a palavra dele. E Deus me deu mais 2 presentes. Além disso, eu tenho um filho de 29 anos e um neto. E na época, meu neto ele estava com 6 meses de idade. E eu senti no coração de pedir para que meu filho entrasse com a aliança, minhas 2 heranças. Eles entrassem com a aliança. E eu não contei para ninguém, não contei para minhas irmãs, para ninguém, porque porque eu queria que fosse uma surpresa. E falei assim para minhas irmãs, ninguém vai entrar com a aliança para não ter briga entre as crianças. Vai ficar no altar junto com o pastor. Então só sabia eu e meu esposo, meu filho e minha nora, o sogro e a sogra do meu filho, e o pastor. Quando chegou a hora da aliança, o meu filho entra com o meu neto. E foi uma coisa tão gloriosa, tão linda, que todos choravam. Aqueles que sabiam da minha história, aqueles que passaram as lutas comigo, choraram junto comigo. E foi uma coisa tão gloriosa, porque enquanto ele entrava, Deus ia quebrando maldições do passado. Deus ia quebrando tanta coisa, tanta frustração, tanta dor. Porque Deus tinha que desfazer o velho para começar o novo na minha vida. Um novo casamento, uma nova história. Então Deus começou a fazer isso naquele momento. E foi muito lindo. Meu neto não chorou. Com 6 meses, vestidinho de terno no colo do meu filho. Após isso também, irmão, teve algo que o Senhor fez para mim. Meu pai, ele falava muito para mim e para minhas irmãs. Nós somos em 3 mulheres. E ele sempre jogava na nossa cara. Nunca tive orgulho de entrar com uma filha até o altar. Minhas filhas nunca me deram privilégio. Minhas filhas sempre casaram antes do tempo. E ele sempre falou isso, porque ele era frustrado. E uma certa vez a neta deu esse privilégio a ele. E aí ele sempre dizia, a minha neta sim, ela me deu esse orgulho. E o Senhor é tão maravilhoso, tão cheio de detalhes, que Ele permitiu que meu pai entrasse comigo. Ele permitiu que o meu pai entrasse comigo. Eu ainda lembro do beijo na testa antes dele me dar a minha mão para o meu esposo. Isso aconteceu, irmãos, agora domingo fez 6 anos que eu casei na presença do Senhor. Isso aconteceu em agosto de 2015, quando foi em abril de 2016, o Senhor recolheu meu pai. Então, esse Deus é maravilhoso, Ele faz as coisas do jeito dEle. E aqui não é diferente. Eu creio que Ele está ressuscitando sonhos hoje. E voltando para a nossa palavra, aquela mulher está com teus filhos nos braços. Glória a Deus, aleluia.
E a criança crescia. A criança crescia até que um dia ela estava no campo com o pai, sentiu uma dor forte de cabeça, foi levado à mãe. E a palavra ela nos conta que a mãe, segurando em seu joelho, fica com a criança até ela vir falecer. Eu imagino a cabeça dessa mãe com a dor dessa criança, vendo a criança morrer ali. Imagina o sentimento, imagina a cabeça. E quando essa criança vem a falecer, ela cata essa criança e ela leva para o quarto do homem de Deus. Irmãos, ela esconde, porque ela não quer que ninguém saiba que a criança morreu. Quem ia procurar no quarto do homem de Deus, do profeta Eliseu, essa criança? Então ela sai, e eu imagino o controle emocional, a frieza dela, né? E muitas vezes nós temos que ser frio diante da situação. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos frios, que nós sejamos racionais. Porque quando nós deixamos o desespero tomar conta, nós não pensamos. Nós não sabemos o que falamos. Nós agimos por emoção, pelo coração. Muitas vezes nós falhamos, erramos, falamos o que não devemos. E nós só erramos, pecamos. E essa mulher, ela usou a razão o tempo todo, segurou o desespero, segurou a dor e falou: não, eu não aceito isso e eu vou até aquele que pode me ajudar. E que isso seja uma lição na nossa vida. E quando o desespero tocar, mesmo que parece o impossível, não tem mais jeito, que a gente possa ir à pessoa certa, aos pés da pessoa certa, que é o Todo-Poderoso Deus. Amados, ela passa pelo esposo e pede para ele preparar o cavalo para ela ir até o homem de Deus. E a hora que ela passa ali, ele fala assim: mas hoje não é dia de lua nova? Hoje não é sábado. Ela fala: vai tudo bem. Talvez se ela falasse ali para o esposo dela, ele paralisasse ela e falasse assim: você vai incomodar o homem de Deus? Acabou, não tem mais jeito. A gente tem mais coisa para fazer, preparar o velório. Vamos agir diferente. Talvez ali naquele momento ela tinha sido paralisada. E muitas vezes a gente fala as coisas para pessoas erradas, colocamos em face, falamos para amigos, falamos para pessoas que não estão na mesma sintonia que nós. Que nós possamos analisar, pensar. E que Deus possa nos dar sabedoria nessa noite, amém? Irmãos, ela vai e fala para o teu servo: vai até a hora que eu mandar você parar. E ela está indo, Eliseu está lá no Monte Carmelo, e ele vê ela de longe e fala assim para Geazi: vai até lá e fala para ela: vai tudo bem? O esposo está bem? O menino está bem? E Geazi vai ao encontro dela. Quando Geazi chega e faz a pergunta, ela fala: vai tudo bem? Porque talvez se ela falasse para ele, ele não ia resolver, talvez ele também paralisasse ela. Talvez também ele mudasse a situação e falasse: não, não vai incomodar o profeta. A criança já morreu, não tem mais jeito. Volta para tua casa, vai fazer o velório. Mas ela permaneceu quieta, segurando toda aquela dor. Ela permaneceu ali firme e foi falar com a pessoa que ela tinha que falar. Irmãos, eu quero contar algo que me aconteceu, que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que a irmã Josefa me chamou para ministrar, eu falei: Senhor, eu não posso falar não, né, Senhor? Chega de falar não, né? Então, eu estou aqui e faz o teu querer na minha vida. E o Senhor foi falando, e eu estudando a palavra, mas aí eu questionei o Senhor, fala comigo, eu preciso ter certeza que é essa palavra que eu vou levar. E na quinta-feira, no culto da UFEBRAC, a nossa pastora estava ministrando no finalzinho. Deus usa da boca dela mais ou menos assim e fala: você vai bem? A família vai bem? Tá tudo bem? Eu tenho um morto lá em casa, mas vai tudo bem. Então Deus confirmou, Deus me visitou tremendamente ali e falando essa palavra. Então eu creio que eu não vim em vão, irmãos. Deus vai realizar sonhos, Deus vai fazer milagre nesse lugar. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus tem poder. Ela chega no profeta e ali ela se derrama, porque o profeta era conhecido como um homem de Deus. E ali ela põe todo o sentimento dela, ela começa a chorar. E ela olha para o profeta
e fala para o profeta: eu te pedi um filho. E o profeta entendeu ali o que tinha acontecido. E ele fala: Geazi, pega meu bordão e vai até o menino. Geazi vai. E ela fala assim: eu não saio daqui, eu vou ficar aqui. E é assim que nós temos que fazer, ficar no pé do Pai, até o Pai dar resposta, até nós temos a resposta, temos que ficar no pé do Pai, clamando, ali confiando. E ela estava ali. E Geazi vai, Geazi volta. Mas a unção não estava no bordão, a unção estava no profeta. Aí vai o profeta, ressuscita o menino. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus está aqui no meio de nós. Esse Deus está passeando no meio de nós. Vai glorificando, irmãos. Vai colocando o seu pensamento no trono da glória do Senhor. E deixa Deus agir no teu coração, na tua vida. Irmãos, eu já estou finalizando, mas Deus colocou mais algo no meu coração. Mais uma lição. A palavra de Deus nos ensina, Paulo vem nos ensinar lá na carta dos Hebreus, que nós devemos ser submissos aos nossos líderes, né? Que nós temos que ajudá-los, não ser peso para eles. Então, que nós possamos entender o quanto é valioso honrar pastor, honrar pastora, honrar o líder do nosso ministério. Se a gente está no ministério, temos que honrar o nosso líder, porque isso é bíblico. E Deus, Ele abençoa aquele que faz sua obra com amor, aquele que cumpre os seus princípios. Aí você me pergunta: mas por que você está falando isso? Porque, irmãos, essa mulher, ela cumpriu princípios, ela honrou o profeta, ela fez de coração, em nenhum momento ela pediu nada em troca, ela quis nada em troca, ela foi generosa, ela plantou. E a gente vai ver lá no capítulo 8, que Deus, assim, Eliseu sentiu um forte desejo de abençoar aquela mulher. E com a permissão de Deus, o propósito de Deus aconteceu ali. Ela ressuscitou o sonho dela. Deu um menino para ela, uma criança. Mas o Senhor, Ele honra os teus filhos. E aí lá no capítulo 8 a gente vai ver que Eliseu chega para ela, depois de tudo isso, e fala assim: pega tudo que é teu. Pega a tua família, tudo que é teu. E vai para bem longe. Porque o Senhor vai visitar essa terra com fome. E por 7 anos. E ela ouve a voz do profeta. E ela vai para a terra dos filisteus. E ali ela fica por 7 anos, irmãos. E quando ela volta, Deus é tão tremendo. Quando ela volta, a terra dela não é mais dela. O rei já tinha tomado posse. O que o rei fez? Enquanto o povo passava fome e foram saindo, ele foi tomando posse das terras. E ela vendo aquilo, ela foi clamar ao rei. Ela foi até lá falar com o rei. E nesse momento, o rei chama Geazi. E começa a perguntar para Geazi sobre as obras de Eliseu. Olha como Deus é perfeito, irmãos. E nesse momento, Geazi está contando sobre o menino que foi ressuscitado. E ela chega. Ela chega para clamar sobre a terra dela, para falar, para pedir sobre a terra dela. E Geazi fala assim: essa é a mulher. E esse é o menino que foi ressuscitado. E naquele momento, o rei chama e conversa com ela. E ele fala aos seus oficiais: restitui tudo que ela perdeu. Restitui tudo que ela perdeu. E tudo que foi vendido, tudo que foi teve lucro, de quando ela saiu até agora, na terra dela, você devolve para ela. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos honra. Então que nós possamos meditar na palavra que o Senhor permitiu que nós ouvíssemos nessa noite. Que nós possamos se colocar na presença do Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Igreja, eu agradeço a oportunidade desde já. Amados, Cristo está nesse lugar. O Deus de milagre está aqui. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu convido a pastora Fátima a fazer uma oração para nossas vidas. Irmãos, eu creio que Cristo está aqui, passeando no meio de nós. Eu creio que há profeta nessa casa. Sabe, Eliseu fala assim para Geazi: pega o bordão
e vai até o menino. Só que ele volta porque não tinha unção no bordão, mas estava no profeta. E eu creio que nessa noite não é diferente. Tem profeta na casa cheio de unção. Vamos começar a clamar ao Senhor. Vamos começar a adorar. Chama a atenção do mestre. Que o mestre vai ouvir, vai responder. Amém? Deus seja louvado. Deus tremendo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Coloque as tuas mãos no teu coração nessa noite. Pai, olha quantas sunamitas tem aqui nessa noite. Quantas sunamitas, Pai, estão nos assistindo por essa live. Eu quero colocar cada um deles nas tuas mãos nesse momento. Quantos sonhos, Pai, estão trancados em um quarto, mortos. Quantos sonhos foram deixados de lado. Porque aos olhos humanos, eles não têm mais como se realizar. Quantos, Pai, projetos foram perdidos? Quantas promessas do Senhor o inimigo roubou? Mas o Senhor trouxe a cada um aqui nesta noite para dizer que o Senhor é Deus que ressuscita sonhos. Para mostrar que o Senhor é Deus que restitui aquilo que o inimigo rouba. O Senhor trouxe a cada um de nós aqui nesta noite. E a esses que estão nos assistindo para dizer que o Senhor continua sendo o mesmo. Então eu peço para o Senhor agora, Pai, no nome de Jesus, vai visitando. Visita, Pai querido, íntimo, Senhor, dessa pessoa nesse momento. Visita, Pai querido, esse coração, Pai, que está sangrando neste momento, porque perdeu tanto. Visita, Pai querido, essa pessoa que não tem mais esperança. Está tentando se levantar, mas é uma fraqueza espiritual tão grande. Pai, a tua unção está sobre este lugar. A tua unção está sobre esta casa, esse lugar onde essa pessoa está nos assistindo. A tua unção está sobre nós nesta noite. E essa unção é unção de cura. Essa unção, Pai querido, é unção que ressuscita sonhos. Essa unção é unção de restituição. Então eu peço para o Senhor nesse momento, toca, Pai. Toca em cada vida. Vai de encontro a cada situação, Senhor. E não permita que essa pessoa saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que essa pessoa possa sair daqui com a certeza que o milagre está acontecendo. Que essa pessoa possa sair daqui nessa certeza, assim como a tua serva saiu naquele dia do culto, que o Senhor ressuscita e vai ressuscitar sonhos. Pai, eu quero profetizar nessa noite. Histórias sendo mudadas, Pai, nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite, Pai. Sentimentos sendo restaurados. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, sonhos sendo ressuscitados. Eu quero profetizar nessa noite, Pai. Projetos. Pai querido e fiel. E tudo aquilo, seja material ou espiritual, que Satanás arrancou e está sendo restituído. Que o Senhor possa confirmar esta oração nessa noite, Pai. E que o Senhor possa confirmar em cada coração. No nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. E se você crê, assim será. Louvado seja o nome santo do Senhor.